Senhoras e senhores, na sequência de nossa programação técnica, assistiremos agora à palestra intitulada Auditoria como Guia para Melhores Desfechos em CAR-T. Para esta apresentação, convido ao palco o palestrante Dr. Marcos Santos. Nosso convidado é médico radio-oncologista, com mestrado em Altas Tecnologias em Radio-Oncologia pela Universidade de Múrcia, na Espanha, MBA em Farmacoeconomia pela Universidade Paris Descartes, na França, e doutorado em Ética Médica pela Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília. É membro do Grupo de Estudos de Qualidade de Vida em Câncer de Cabeça e Pescoço, EORTC, European Organization for Research in Cancer Treatment. É membro da Câmara Técnica de Oncologia da Unimed do Brasil, editor do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde e presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, e já está ansioso para falar para as senhoras e os senhores. Com a palavra, Dr. Marcos Santos. Obrigado. Obrigado. Posso usar esse? Alô? Alô, tá funcionando esse? E aqui... Ah, não, onde é que liga? Ah, tá, tem que ligar. Se não apertar o liga, não liga. Não liga. Ótimo. Alô, agora vai. Gente, obrigado, Helena, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de volta a Fortaleza mais uma vez, né? Estou muito feliz de voltar aqui, poder falar para vocês e feliz também por saber que meu trabalho ficou muito mais fácil depois das brilhantes discussões que a gente teve durante o dia, muito ricas, e que a gente pôde aprender bastante, né, Helena? Então, parabéns, né? Fico muito honrado de estar aqui e quando a gente fala de jornada no paciente, né, o que coube a mim como médico auditor, né, considerado todos os senões, as barreiras, todas as dificuldades que foram discutidas hoje durante o dia, depois de tudo isso, né, de todos esses problemas terem, de alguma maneira, sido resolvidos, adorei ver o Natan falando hoje de manhã que a gente tem, muito provavelmente, muitos outros problemas sérios para serem resolvidos quando a gente fala de saúde pública. Natan, para quem não sabe, né, na leitura do meu currículo aqui, eu sou doutor em bioética pela Universidade de Brasília, e muito do que eu aprendi foi com o Natan, professor meu naquela época lá. E muitas das discussões hoje que a gente pôde ver foi a aplicação prática dessa ética no cuidado do paciente. E agora, como auditor, né, consideradas todas essas discussões, como é que a gente faz lá na frente, considerando que já houve incorporação, que a gente já resolveu a questão do financiamento, e como é que a gente ajuda para que esse financiamento seja, de fato, efetivo na entrega do tratamento para o paciente. O que o médico auditor, a enfermeira auditora também, afinal de contas, a gente está no Congresso da BEA, o que a gente pode fazer para que o tratamento chegue no paciente e o paciente receba e, a partir daí, desfrute do melhor que aquela tecnologia tem para aportar, para trazer de valor, de fato, né? Então, estes aqui são os meus conflitos de interesse, muito obrigado. E eu queria dizer para vocês que a gente, no Jornal Brasileiro de Auditoria e Saúde, fez uma coisa que é muito comum quando se fala em clínica médica, né, que é fazer uma revisão bibliográfica. A gente está trazendo essa novidade para a auditoria médica, que é uma revisão bibliográfica para o auditor. Então, todas essas coisas extremamente confusas que foram, e complexas, né, acho que complexas é melhor que confusas, que foram discutidas e apresentadas hoje, estão todas resumidas nesse manual que a gente publicou no Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, que a gente pretende que seja o mais atualizado do ponto de vista de evidência científica para o médico auditor, para a enfermeira auditora, para o enfermeiro auditor ler e se atualizar a respeito do que você tem de evidência publicado recentemente, né? E, como eu disse, né, o trabalho está muito mais fácil, né? Eu não vou nem repetir o que foi falado aqui. Essa história da terapia gênica começou lá atrás, todo mundo aqui já entendeu, né, o que é a terapia CAR-T, não vamos ficar repetindo, né? Mas
o que nós temos que prestar atenção como auditores, né? O auditor tem, né, uma importância fundamental no processo de verificação, né, e de credenciamento dos centros que vão fazer o tratamento. É um tratamento extremamente complexo. Então, é muito importante que a gente esteja informado, e a questão dos centros de referência também, como no sentido de otimização da prescrição, para que aquele tratamento seja prescrito para aquele paciente que, de fato, necessita, e também a questão da curva de aprendizado, né? Com certeza, um centro que faz, qualquer que seja a tecnologia, um centro que faz 100 tratamentos, ou 100 cirurgias, ou 100 procedimentos, vai ter melhor resultado do que aquele centro que faz 2 ou 3 procedimentos. Então, a questão do centro de referência precisa ser considerada, e as operadoras de saúde precisam trabalhar para ter centros de referência que sejam parceiros na aplicação da tecnologia, né? E aqui tudo que já foi falado hoje, eu vou falar especificamente da leucemia. O que a gente tem de resultado de leucemia? Eu sou radio-oncologista, né? Eu trato algumas crianças, cada vez menos a gente tratando criança, né? Cada vez menos a gente tem que irradiar o crânio dessas pobres coitadas que têm leucemias de alto risco, que o quimioterápico não ultrapassa a barreira, né? Não ultrapassa a barreira, não chega no crânio, a gente tem que irradiar essas doentes. O que a gente tem de resultado? Para vocês entenderem a magnitude do benefício, né? A gente tem, fundamentalmente, a maioria das leucemias são leucemias de origem em célula B, uma patologia relativamente rara, 1 a 100 casos para 100 mil habitantes, e a gente está acostumado a ouvir dizer que muitas dessas crianças são curadas, né? Muitos de nós até conhecem, né, adolescentes, enfim, convivemos com pessoas que tiveram leucemia na infância e estão curadas hoje. Mas, né, e isso aqui, quem leu, né, a biografia do câncer, né, a gente vê que... como era o nome daquele livro mesmo? Que o Imperador de Todos os Males, não é isso? Né? Em que o desenvolvimento da oncologia começa lá na década de 60 com as primeiras quimioterapias, os primeiros esquemas de quimioterapia para o tratamento de crianças com leucemia. E, de fato, os resultados são muito bons, mas um pequeno percentual dessas crianças ainda tem uma doença refratária, 15% dessas, 1 a 5 em cada 100 mil, vão acabar recaindo, e isso passa a ser um problema, porque essa leucemia refratária é de difícil tratamento, né? O que a gente tem de resultado hoje? Sobrevida de 5 anos somente de 8%, né? Em adultos ainda piores esses resultados. E o que você tem de estudo, né? O que você tem de literatura hoje? O estudo da clofarabina, mostrando esses resultados aqui. Resposta de 20%, com duração da resposta de 29 semanas e uma sobrevida global de 13 semanas. Essa é a situação das crianças que fazem clofarabina, né, depois da recaída da leucemia. E você tem também um estudo, né, de blinatumomab, até difícil de falar o nome dessa droga, com esses resultados aqui. Resposta em torno de 18%, com uma sobrevida global também abaixo de 1 ano. Essa é a situação atual dessas crianças, né? Até que a gente chega com a terapia de CAR-T, com 107 doentes, né, e que 75 né, passam para infusão e 48 permanecem no follow-up. Isso é um estudo de fase 2, com um número de pacientes ainda restritos, tem que ser considerado, no momento de avaliar esses resultados, todas as incertezas que foram descritas hoje, né, de maneira muito aprofundada por todo mundo aqui, tem que ser considerada, mas a gente está falando, lembre, que a gente está falando de uma situação em que a gente ainda tem muitos poucos casos, então a gente tem que levar isso em consideração no momento de avaliação da evidência. Tá? E o que a gente tem de resultados com a terapia CAR-T para essa doença? De fato, resultados que chamam bastante atenção, né, quando você compara com o que você tem de terapias disponíveis hoje, né? Então, sobrevida de 1 ano em torno de 76%, bem diferente daquilo que você tinha lá atrás.
Obviamente, isso ainda está muito distante da gente chamar de cura para essas crianças, mas a gente está, de fato, apresentando uma evolução, e isso aqui é muito importante que seja considerado. Acho que ninguém tem dúvida, né, do que a gente está apresentando aqui durante o dia, entendendo que isso traz uma revolução de fato, mas, obviamente, tem uma série de barreiras, e isso tem que ser levado em consideração no momento de se discutir financiamento. A gente não está aqui resolvendo o problema dessas leucemias que recaem, a gente está trazendo, de fato, uma evolução considerável, e a gente precisa discutir, né, algumas questões que ficaram para trás, né? Mas no momento em que você, né, está diante disso, seja por uma questão de judicialização, né, que você recebeu na tua operadora, né, vai até menos, é que você não vai ter o que fazer, mas se você opta, né, ou entende por algum momento que você tem que ter a cobertura desse tratamento, é muito importante que você trabalhe no sentido de desenvolver previamente centros de referência para a tua operadora poder apresentar, né, ou extrair daquela tecnologia os melhores resultados que vêm da otimização da prescrição e de médicos responsáveis pelo tratamento que sejam altamente competentes naquela terapêutica, e mais importante, que acho que o que ficou bastante claro aqui, é a agilidade no momento de apresentação e disponibilização dessa tecnologia, porque o tempo é um tempo bastante... o tempo que o paciente leva para fazer pode ser muito importante para ele perder a indicação e não auferir o melhor benefício que ele pode a partir da tecnologia. E isso, na saúde suplementar, especificamente, é uma situação que a gente tem N exemplos para falar, né? A gente tem uma série de situações em que, infelizmente, né, isso é uma jabuticaba no Brasil, né? A questão da judicialização, não vou nem entrar nesse aspecto aqui, mas, muitas vezes, o tratamento é disponibilizado quando o paciente já não tem mais indicação, né? Então, se você, como operadora de saúde, opta por incorporar esse tratamento, talvez a gente esteja falando aqui das operadoras premium, alguma coisa assim, mas se você opta por incorporar esse tratamento, é muito importante que todo mundo saiba, todos os envolvidos saibam, que para oferir o melhor benefício, a questão do tempo, e isso tem estudo, tá? Tem estudo de mundo real, né? Mostrando que quando você atrasa por algum motivo, os resultados acabam sendo piores, né? Então, a gente tem alguma experiência brasileira já no tratamento da leucemia, isso publicado recentemente, 15 pacientes, 7 instituições, bastante incipiente ainda, né? Idade média de 8 anos, um quarto das pacientes com doenças refratária e a maioria das pacientes com recaída, muitas delas recaídas após o transplante de medula, uma das crianças teve até 2 transplantes de medula, recaiu, e um tempo médio de aféres até infusão de 84 dias, né? Ainda bastante alto, perto do que a gente vê nos estudos pivotais e no ideal, né? E, na infusão, 10 crianças tinham doença ativa, 4 doenças extramedulares e 6 em remissão. E um percentual importante dessas crianças apresentando síndrome de liberação de citocinas, então, todos os envolvidos nesse processo têm que saber que isso vai envolver uma série de cuidados e riscos para esses doentes, embora a maioria aqui, nesse caso, tenha sido síndrome de liberação de citocina de grau 1. Muitas delas necessitaram do tocilizumab para tratamento dessa síndrome de liberação de citocinas. Outras 3 tiveram neurotoxicidade. Então, se a gente... Eu não sei exatamente se foram as mesmas, mas você vê que, se não forem, se a gente está falando de 14 de 15, né, tendo necessidades de um cuidado bastante específico. Então, mais uma vez, é muito importante que você tenha centros especializados para cuidar dessas crianças, né? E os resultados ainda incipientes, mas, obviamente, essa tecnologia tem pouco tempo no Brasil, a gente está mostrando os resultados que estão, né, sendo apresentados, com segmento ainda curto, um óbito por infecção, 2 ainda considerada muito cedo para a entrada no resultado, mas quase metade dessas crianças sem doença após uma mediana aí de um pouquinho mais do que esses 7 meses do segmento médio, tá? Então, nós, como auditores, né, considerados todos os senões que a gente conversou aqui durante o dia, de acesso, né, de financiamento, de
possibilidade, né, de incorporação, seja no sistema público ou no sistema privado, com todas as restrições que foram discutidas, se a gente entende que esse tratamento tem que ser disponibilizado, nós, como auditores, precisamos ter atenção, né, focada no centro de referência, né, selecionado, porque esse é um tratamento extremamente complexo. Eu acho que fica aqui, né, o principal recado, né, selecione a tua rede de prestadores e qualifique, né, credencie aqueles que você tenha maior confiança, né, e tenha parâmetros para medir esses resultados, né, e também, uma vez que você opte pelo fornecimento da tecnologia, não pode esquecer que é um fator fundamental para que essa terapia entregue o valor que, de fato, ela promete entregar, é o tempo em que essa tecnologia tem que chegar na criança e voltar. E, assim, quanto menos barreiras burocráticas a gente tiver nesse meio tempo, melhor vai ser o resultado. Tá? Então, era fundamentalmente isso que eu queria trazer para vocês, gente. Muito obrigado pelo convite. Se alguém tiver alguma pergunta aí, teria o maior prazer em responder, se eu souber também. Alguém tem alguma pergunta, por gentileza? Já temos uma aqui à frente, só um instante, doutor. Depois eu quero fazer um... Está ligado agora? Depois eu quero fazer um merchan do nosso congresso aqui, viu, Helena? Pode? Não, já consegui ligar isso aqui. Tá bom. Então, Marcos, obrigado primeiro pelo elogio, né? Enfim, formação de estudante é sempre coletiva, né? Claro. O professor, aluno. Mas eu queria, enfim, eu fico sempre incomodado nas discussões sobre terapias avançadas e acesso a biológicos de segunda linha, terceira linha, enfim, e as outras terapias. Eu sei que você é um estudioso, né, dos modelos que a gente tem de condução de tratamento, mas eu sei que no setor privado essa é uma discussão um pouquinho mais complexa, né? Mas a impressão que eu sempre tenho, depois das falas, principalmente dos representantes das farmacêuticas, é que as tecnologias são a última boia de salvação enquanto, né, ação de saúde. Tem uma série de discussões estabelecidas há muito tempo sobre a questão de cuidados paliativos, suporte ao paciente, enfim. Esse paciente que não teve acesso, ele não está abandonado à própria sorte, né? Tem um princípio muito importante para a gente na saúde pública, na bioética e na medicina como um todo, que é o princípio do não abandono, né? Você não abandonar esse paciente à própria sorte. Então, assim, do ponto de vista, né, dessa perspectiva de regulação do acesso, de guiar a navegação desse paciente, né, principalmente pelos sistemas privados, como é que fica essa questão, né, dos pacientes refratários, dos pacientes que não responderam a essas terapias avançadas, dessa questão dos cuidados, né, paliativos? Obrigado, Natan. Eu acho que a tua pergunta é muito pertinente, porque quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente está falando de um tratamento extremamente custo-efetivo, que a gente tem algumas experiências interessantes quando fala, principalmente em operadoras de saúde, de indicação de tratamento paliativo, principalmente, começa lá do estigma lá de trás, né, de assim, eu não estou fazendo mais nada para esse doente, né? E depois, quando você cria, por exemplo, serviços, e algumas operadoras de saúde têm por aí, criam serviços de suporte para o paciente, isso é comprovadamente custo-efetivo, inclusive, economiza recurso, muitos médicos recusam, inclusive, o encaminhamento. E a gente precisa diferenciar a obstinação terapêutica, né, do conflito de interesse, né? A gente tem um estudo publicado no nosso jornal também que mostra que na oncologia o aumento do custo no último ano de vida do paciente é uma coisa brutal, né? Porque o investimento se faz
lá no final da vida do paciente, quando ele provavelmente não vai ser mais efetivo, né? Eu sou radioterapeuta também. A radioterapia tem a aplicação nos cuidados paliativos, mas 80% das vezes no tratamento curativo. Hoje, quando você pega a divisão da pizza, né, dos cuidados oncológicos, no sistema privado, fundamentalmente, eu tenho menos informação sobre o sistema público, Natan, mas não imagino que seja diferente. O tratamento curativo hoje fica para baixo dos 30% dos recursos, né? A maioria dos recursos eles são aplicados lá na frente, quando eles vão trazer mais gastos, menos benefício valorados para o paciente. A gente tem, infelizmente, essa dissonância grosseira, né? O que a gente tá falando aqui é uma situação que, até na fala que me precede, né, que me precedeu, é uma coisa bastante interessante. A gente tem 50%, o André pontuou isso muito bem, a gente tem 50% de resposta. Quando é que a gente vai, em geral, na leucemia, no linfoma, quando é que a gente vai progredir para entender quem são esses 50% para talvez os outros 50% não expor a síndrome de hibridação de citocinas, a neurotoxicidade, para um benefício nenhum. Eu acho que a gente tem que se esforçar bastante para isolar esses pacientes de fato, onde existe benefício e focar o investimento. E aqui tem que ficar bem claro desde o começo, né, Natan? A gente está falando aqui de uma situação altamente privilegiada de sistema privado de saúde, que a gente não pode negar que aquela família que tem um plano de saúde, ela quer ter o melhor tratamento e paga por isso e divide o prêmio naquela operadora de saúde, né? Então, nesta situação, o investimento para, inclusive, manutenção da sustentabilidade do sistema, a gente tem que trabalhar assim no sentido real da medicina personalizada e que a gente encontre o melhor benefício. E a gente tem que, de alguma maneira, trabalhar contra a obstinação terapêutica, que aí acho que dá uma outra fala. Infelizmente, até a lei, às vezes, nos obriga a ser obstinados terapêuticos para evitar... Obrigado pela pergunta. Nós temos mais duas perguntas, doutora Helena Ronce e doutora Débora comentário. Soares. Você falou sobre os centros, né, onde vão ser aplicados, administrados e tudo. A gente trabalha muito na saúde pública, no CNES, para dar para esses estabelecimentos de saúde. A gente sabe que tem a verticalização nas operadoras hoje, mas que tem que ser visto de perto esses locais onde vão ser aplicados e feitos essas administrações, principalmente que são drogas novas, é uma nova terapia e merece um olhar diferente. Tá? Pessoas que estão qualificadas para fazer, né? Acho que vai ter que ter um local mais bem estruturado para esse tipo, porque... Isso é fundamental, Helena, fundamental, porque quando você está falando de um procedimento de alta complexidade, isso acontece em várias áreas. Tem aparato, por exemplo, tudo isso. Na minha área, saem as novas técnicas de radioterapia e tem estudos, inclusive, mostrando que quando você distribui essas melhores técnicas para centros, mesmo nos Estados Unidos, os resultados caem porque tem que ser considerada a curva de aprendizado. Né? Então, quando você está num país continental como o Brasil, isso é extremamente preocupante, porque você tem um risco muito grande de ter difícil acesso a vários centros, e às vezes geograficamente bastante distantes, né? Mas, quando você foca no desenvolvimento, no credenciamento de centros altamente especializados, focados naquela tecnologia, você vai resolver o problema da curva de aprendizado e vai ter, normalmente, uma otimização da prescrição também. Você vai ver menos indicação, prescrição em que não haja indicação. Como a gente estava falando aqui, né, aquele paciente que acaba morrendo antes de receber. Será que ele tinha indicação mesmo, né? Doutora Débora, por favor. E aí vamos encerrando as perguntas. Doutor Marcos, nós temos uma pergunta do chat, embora esse assunto já foi abordado na plenária, a Karen Trindade, doutora Karen Trindade, está perguntando a sua opinião, embora já tenhamos abordado esse assunto. Terapias de alto custo e de alta complexidade, o SUS poderá cuidar? Uma vez eu lembro que eu era residente e fui num congresso, né, perguntaram qual é a sua opinião e tal.
Não sei qual é o valor que tem a minha opinião de verdade, sabe, Débora? Acho que nem a minha mulher está interessada na minha opinião. Mas qual que é a importância disso do ponto de vista científico, né? Mas já que ela está interessada, eu vou dizer para ela. Eu tenho, assim, você tem ultra especialista do setor público aqui, professor Natan, Clarice. Eu não sou nem de longe a melhor pessoa. Mas assim, a gente estudou alguma coisinha, né? E assim, eu acho que a gente precisa. Eu quero viver num país em que as crianças que precisem desse tratamento tenham acesso, de fato, a esse tratamento a um preço justo e que a gente tem que trabalhar nesse sentido. E, assim, sendo bem objetivo na resposta, eu acho que a gente tem um problema no país. Um problema que é o processo de precificação de medicamentos e de tecnologias e de outras. E a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica está trabalhando nisso. Temos um grupo de trabalho, a gente vai apresentar no nosso congresso aqui, encaixei com a Merchan, já que eu ia falar. Não percam o congresso. Qual é a data, gente? Esqueci. 31 de novembro a 2 de outubro, em Curitiba. Isso é. Não, 31 de outubro a 2 de novembro. Já tem, inclusive, nas pastas, é verdade. A Goldete já fez isso, né? Está organizado. Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que o processo de precificação tem que evoluir muito e a gente... eu acho que, assim, a gente precisa que... a principal variável em sistema público, para mim, é a equidade. Se só um pode e vários não podem, não. E países ricos tomam essa decisão, tá? Países ricos tomam essa decisão. Tem que ter, se for para ter, é para ter para todo mundo. Obrigada, doutor. Fica aí para você ganhar o seu presente. Vamos, então, à entrega dessa lembrança ao nosso palestrante convidado, Dr. Marcos Santos. Sim, aí no palco, registro fotográfico. Doutora Helena. Gente, eu não sei se vocês notaram, todos os palestrantes, nós vamos falar já, daqui a uma meia hora, na abertura, a M3BS está presenteando a todos os palestrantes um livro que eles editaram esse ano e que nós somos coautoras também, eu e a Débora. E aí, depois, ele vai deixar o QR Code, eu vou entregar para vocês aqui depois no palco, para vocês também darem uma olhadinha. Obrigada. A doutora Helena falou que daqui a uma meia hora ela vai estar falando sobre essa parceria. Mas, também com a anuência dela, permitam-me informar que nós teremos agora, após esse registro e os aplausos ao nosso convidado, 10 minutos de intervalo e já passaremos a cerimônia de abertura, porque o secretário de Saúde do município de Fortaleza, convidado para esta solenidade, já está se aproximando do hotel para que possamos dar início a esta solenidade. Pedimos, então, a compreensão das senhoras e dos senhores, 10 minutos de intervalo e retornaremos para a cerimônia oficial de abertura deste congresso. Muito obrigada.